O itinerário das procissões na primeira metade do século XX, ele era totalmente diferenciado das procissões atuais. Ela geralmente ou começava a partir do cais do rio, subindo então até a antiga igreja matriz, ou o itinerário inverso, descendo a Rua da Praia, hoje é Doutor Flores, indo até a orla do Rio Caí e retornando por uma outra rua, ou Ramiro Barcelos, hoje ou João Pessoa, até as imediações então da antiga igreja matriz. E hoje a gente tem um traçado totalmente diferenciado. Ela geralmente sobe a Rua Olavo Bilac, vai até a Capitão, melhor dizendo, até a João Pessoa, sobe a Oswaldo Aranha até a Coronel Antônio Inácio, ou se estende até a Apolinário de Moraes, retornando pela Olavo Bilac até a Catedral. Então vemos como houve uma transformação até no espaço para uma peregrinação, uma procissão que acontecia de um modo tempos atrás e hoje é totalmente outro traçado. Então vemos nesta peculiaridade também como houve uma transformação dos espaços dentro do centro da cidade. Quando nós falamos da influência da igreja, nós temos que pensar que ao longo da história sempre houve essa inserção da igreja em várias áreas da vida do ser humano. E nós podemos destacar, por exemplo, o que aconteceu em 1964, quando a igreja alguns setores da igreja começaram a se manifestar em relação ao governo de João Goulart. Em 13 de março de 1964, João Goulart fez um comício na Central do Brasil, falando a respeito das reformas de base. E isso foi interpretado por boa parte da população como uma manifestação comunista. E por partes dos setores da Igreja Católica aconteceu uma reação, somente a Marcha pela Família, e que teve o seu auge em 19 de março de 64, quando grupos de mulheres foram para as ruas de São Paulo exigindo que houvesse uma mudança no governo, exigindo mudanças na política, cobrando mais honestidade, menos corrupção na política brasileira. E isso tudo culminou com a instalação do governo militar em 1964. Então nós temos que pensar nessa dinâmica de que as influências religiosas elas repercutem em várias áreas da vida das pessoas, inclusive na área da política. Então, agora estamos na Rua da Praia, exatamente aqui onde era o ponto principal dela, né? Na realidade tem dois pontos principais, né? Seu início e seu fim, que eu não saberia dizer qual que era o início e o fim, né? Porque tem lá na beira do cais, e aqui é onde era a antiga praça da igreja. Então hoje nós estamos aqui nas costas da atual igreja matriz, que é o caso dela ter se voltado de costas para o cais, né? Então a importância da Rua da Praia é que ela era a principal via, né, Mauro? Porque Sim. Essa visual aqui era exatamente onde tínhamos essa procissão da igreja, né? Então tem todo um contexto não só urbano, mas também cultural nisso, né? Com certeza, essa lomba aqui lembra muito, se a gente visualizar alguma foto bem antiga, a gente avista lá de baixo esta lomba e ali ao fundo a igreja matriz antiga com suas duas torres e a escadaria. Então era a principal rua, como tu já comentou, Letícia, do traçado urbano, que vinha do rio até a escadaria da igreja matriz. Então todas as procissões festivas e principais eventos religiosos da época da antiga igreja, ela ou descia por esta Rua da Praia ou então ela subia depois. Então sempre o trajeto da procissão englobava esta rua que era a principal do traçado urbano da época. E essa aqui era
principal igreja também, né? Todas as festividades aconteciam aqui, né? Exato, a Igreja Católica, a Igreja Matriz, era a matriz do município, né, da cidade. Os distritos tinham outras igrejas matrizes, mas aqui a nossa região do primeiro distrito da época, toda essa parte sul do município, era a igreja principal que tinha aqui. E então, hoje lamentamos então a perda dessa visual que nós tínhamos, né, com essa visual incrível. Então, segundo os mapas, né, que um deles é esse daqui de 1876, nós temos aqui o Porto do Tristão, né, que parece, tudo indica que era em frente a essa rua ali, né, porque aqui nós temos um vazio no mapa, que é onde era a praça aqui do mercado, né, que é onde hoje nós temos ali a Câmara de Vereadores. Então aqui o Porto do Tristão, tudo indica que era aqui. E quem era esse Tristão, o que era esse porto, por que ele tem até o nome aqui num dos mapas de Montenegro, né? Qual foi essa importância dele no contexto? O Tristão Fagundes, ele nasce lá em Osório e ele vai vir para Montenegro e vai casar com a filha do Estevão Simas. Estevão Simas era o dono da terra. E ele vai herdar esta metade aqui da terra do Estevão Simas, que começa na rua João Pessoa e vai mais 2 quadras naquela direção, né? E ele é que vai ser o cara que vai lotear essa terra, mas antes ele vai começar esse passo, né? Essa passagem entre uma margem do Rio Caí e a outra margem. Então o passo era simplesmente uma passagem. Ele era o cara que ali mostrava, ó, é por aqui que passa, e ele cobrava tipo um pedágio, assim. Ficava com um barco, as pessoas vinham de carreta, cavalo, tiravam a mercadoria, por exemplo, se tinha um tecido na carreta, se tinha sal, se tinha alguma coisa que ia estragar, colocava dentro do barco e ele fazia o transpasso para cá. E o cavalo, o boi, a carreta tinha que ser forçado a nadar ao lado do barco para chegar nessa margem. Então assim, nós temos outros passos também, né? Sim, como hoje vários. nós temos ainda, o pessoal ainda fala nos dias de hoje, que é o Passo do Manduca ali, né? Que é o famoso Passo do Manduca. E provavelmente devem ter tido outros passos. Sim, Passo- vários. O Passo da Mora, o Passo Raso, vários passos no Passo da interior, Cria. o Passo da Cria. O Passo do Morro Montenegro, que é o mais antigo que eu tenho, assim, Exato. documento da época, né, 1831. Então os passos então eram pontos de travessia, e o Tristão Fagundes então foi o primeiro urbanista de Montenegro, foi ele que começou a lotear isso tudo, então. Ele foi o mais famoso, digamos assim, dos passos aqui no Rio Caí, nessa altura do Rio Caí, onde ele deu então origem à atual cidade de Montenegro, né? Porque foi o Passo do Tristão que tudo originou, o traçado urbano da herança da mulher dele, da família Simas, e então ele pegou uma parte da herança dele e loteou, abriu o traçado das ruas principais da época, que são as ruas mais antigas da nossa cidade, e ele começou então a urbanizar essa que era uma grande fazenda da família Simas, do Estevão de Simas, né? Bom, estamos aqui no ponto inicial, ou final da Rua da Praia, agora a visual inversa do que nós já mostramos anteriormente, aonde antes aqui, onde temos a Câmara Municipal de Vereadores, que foi a antiga usina elétrica de Montenegro e região, aqui era a Praça do Mercado. E assim como comentado anteriormente também pelo Eduardo, o Rio Caí era o principal eixo, né? Tanto desenvolvimento urbano como comercial. Na realidade, os dois andavam juntos, né? E aqui nós temos edificações consideráveis para o contexto histórico, né, Eduardo? Sim, nós tínhamos mercado, né? Como aqui nós tínhamos a venda do Schiller, atrás nós tínhamos a venda do Schilling, e ali naquela outra esquina nós tínhamos o Hotel Brasil, que pertencia ao Frederico Furmeister. Então a gente vê assim, tinha comércio, tinha uma certa estrutura já para receber as pessoas, comprar, vender, alojar, né, venda de passagens e assim por diante. Tudo estava funcionando aqui neste lugar. Temos que
destacar também logo mais a casa refinaria de banha de Jacó Renner, né, que depois se transformou no famosíssimo frigorífico da família Renner, né, que foi um marco no desenvolvimento de Montenegro. E ele por décadas e décadas margeou aqui a barranca do Rio Cari. E ainda, né, as suas ruínas foram um marco e ainda temos as ruínas ali, nos restou a caixa d'água, né? Então ainda marca até hoje, né, essa história do frigorífico Renner, que também se desenvolveu por conta do cais, e aqui a Rua da Praia foi o ponto principal de toda essa questão do desenvolvimento. Não podemos esquecer também ali do primeiro packing house, né? Exato. Foi o primeiro packing house aqui da região. Pegando um pouquinho antes, a gente tem que destacar também que assim, aqui funcionavam as empresas de navegação. A primeira do Jacó Schilling, que fazia o transporte de carga e pessoas de Montenegro até Porto Alegre via Rio Cari, e tá ali naquela casa que tá inteira ainda. E mais adiante, do Henrique Bos, que era a empresa de navegação a vapor que levava de Montenegro até Maratá, até o Arroio Maratá, navegava dentro do Arroio Maratá de volta até Montenegro. Então, nós tínhamos duas empresas de navegação aqui para fazer o transporte em dois sentidos diferentes. Então, podemos dizer que a cidade começou aqui, né? A cidade começou seu desenvolvimento aqui, sua malha urbana aqui, e hoje a cidade toda, não somente a igreja, né, se voltou de costas para as nossas origens, né? Então, aqui fica o nosso questionamento, né, da questão da valorização da onde começou toda a nossa história, né? A importância da Rua da Praia que teve e hoje não mais, né? E hoje é apenas só mais uma rua. Então, essa visual aqui, estamos a cada dia perdendo mais.